Senhor meu Deus, meu Pai, nós entramos em oração na Tua presença e agradecemos ao Senhor por mais um dia e por mais esta grande oportunidade. Estar na Tua presença, buscá-lo, sempre, meu Deus, representa uma oportunidade de vivermos a Tua glória, de tocarmos na Tua glória, de vivermos o sobrenatural, porque aonde o Senhor está, curas, milagres, meu Deus, libertações acontecem. Aonde o Senhor está, o poder do Senhor se manifesta. E eu creio que o Senhor está aqui e que o Senhor está pronto a agir, pronto a se manifestar com poder na vida de todo aquele que crê. Senhor, eu creio que, ao contrário do que muitas vezes as circunstâncias querem mostrar, os céus estão em atividade constante. O Senhor está trabalhando, o Senhor está lutando em nosso favor, trabalhando em nosso favor. Eu creio, meu Deus, que, como diz a sua palavra, nós já fomos abençoados, e como nós acabamos de cantar, o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então tudo já está determinado, liberado no mundo espiritual, e agora o que nós temos que fazer é tomar posse. O reino dos céus é ganho à força, e somente os que usam de força, e não é uma força física, humana, mas uma força espiritual, uma força que se pode notar quando há resistência, resiliência na fé, quando cremos independentemente das circunstâncias. Uma pessoa mostra o quanto é forte espiritualmente quando, meu Deus, tudo diz que não, e ela continua crendo. Quando tudo falha, e ela continua crendo que a Tua palavra não falha, que o Senhor não decepciona, que o Senhor não erra. Se tem algo que é impossível para o Senhor, é o Senhor errar, falhar, decepcionar aqueles que confiam em Ti. Isso jamais aconteceu, nunca aconteceu e jamais acontecerá. O próprio salmista Davi disse: eu fui moço, hoje sou velho, e eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas, em todas dá vitória, socorre, livra. Nós já fomos abençoados, nós lutamos já com a certeza da vitória. Por isso eu peço, meu Deus, ajuda cada um que está aqui permanecer com os seus olhos fitos no Senhor, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Nos guarda de perder o foco, nos guarda, Senhor, de sermos roubados. O que o diabo mais luta para roubar é a nossa fé, a nossa esperança, os nossos sonhos, matar os nossos sonhos, porque uma pessoa sem sonho, meu Deus, é uma pessoa sem vida, sem ação, sem atitude. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa, meu Deus, frustrada, decepcionada. Há aqueles, meu Pai, que dizem que preferem não alimentar grandes sonhos, porque não querem se decepcionar, quando na verdade já estão decepcionados, já estão vivendo uma vida frustrante. O Senhor nos quer sonhando, o Senhor opera em nós o querer e o realizar. O Teu Espírito Santo nos capacita a projetar e executar, realizar nossos sonhos e projetos. Levanta o Teu povo com força, com poder, fala fortemente aos corações, que todos estejam prontos, meu Deus, e abertos para receber a Tua palavra, e que ninguém saia da mesma forma. Eu repreendo setas, dardos inflamados do maligno,
Eu repreendo todo peso, opressão, perturbação, toda e qualquer atuação maligna para enfraquecer, para oprimir, para desanimar, para desacreditar, tudo que queira atrapalhar o culto. Senhor, vai passando do teu sangue sobre esse lugar, a minha vida, cada um que aqui está, as mentes, os corações, cubra esse templo, meu Deus, da calçada ao fundo do chão, telhado, cada sala, cada canto, consagra esse lugar, meu Deus, derrama a tua unção e a tua glória aqui, se faz presente em nosso meio, meu Deus, porque a tua presença é o que dá sentido a tudo. Sem a tua presença somos vazios, sem a tua presença somos frustrados, sem a tua presença, meu Pai, é impossível o homem ser pleno. Nós precisamos da tua presença, da sua direção, do seu agir, do seu favor. Seja conosco, nos abençoa nesta reunião, meu Pai, é o que eu te peço. Muito obrigado por cada vida que está aqui, por todos que estão na fé do propósito mudança, pelos resultados que nós já estamos obtendo e ainda vamos obter dentro desses 31 dias do mês de dezembro. Muito obrigado, Deus, por tudo. Amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Pega o Espírito. Que Espírito? Diga aí, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas, porque Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém. Podem sentar, por gentileza. Vamos abrir em Mateus capítulo 6. Mateus 6, versículo 22. Mateus 6, 22 diz assim: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Em outras palavras, sua visão afeta toda a sua vida. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. Se os seus olhos são bons, a luz prevalecerá, dominará. Mas se os olhos são maus, as trevas dominarão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Diga assim comigo: olhos de vitória. Nós precisamos ter o olhar certo, o olhar da fé, um olhar animador, olhos de vitória. Deixe as suas esperanças e não os seus ferimentos moldarem o seu futuro. A sua esperança, as suas esperanças e não os seus ferimentos moldarem o seu futuro. Pessoas feridas, ressentidas, amarguradas, sempre vão enxergar, a vida de forma mais nebulosa. A Bíblia diz, por exemplo, que um coração alegre aformoseia o rosto, A alegria muitas vezes funciona como um remédio. Não fale o que você está vendo, vivendo, mas fale e haja como espera que vai acontecer. Você só consegue chegar aonde você vê.
Você é o resultado da sua visão. Por isso que a nossa visão precisa ser ampliada. Se minha visão é curta, limitada, os meus resultados também serão, né? Muitas vezes eu tenho na minha vida muita coisa que pode produzir gratidão, alegria, satisfação, mas se o meu olhar, os meus olhos forem maus, embora eu tenha, né, muitos motivos aí para ser grato, estar feliz, estar bem, eu vou estar mal, por conta do meu olhar. Isso é muito forte, porque quando você muda o foco, isso mexe totalmente com o seu emocional. Pode mudar completamente a maneira como você está se sentindo naquele momento. Às vezes você está decepcionado, irritado com algo, com alguém, mas quando você muda o foco, você pode ver quase que imediatamente aquela tristeza, aquela irritação desaparecer. Aquele problema, aquilo que era um problema para você, simplesmente desaparece porque você mudou o foco, mudou o olhar. Às vezes você está irritado com alguém, porque você está concentrado nos erros dessa pessoa, mas se você for capaz de tirar o foco dos erros daquela pessoa, ampliar um pouco mais, né, e se esforçar um pouquinho para enxergar as qualidades, porque todos nós temos defeitos, mas também temos qualidades. Você pode mudar o que estava sentindo em relação àquela pessoa. E muitas vezes, em vez de raiva, irritação, pode até sentir admiração, se você enxergar todo o lado positivo, todas as qualidades que aquela pessoa tem. Então nós precisamos ter o olhar certo. É exatamente como a Bíblia diz: se os seus olhos são bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então a sua visão afeta toda a sua vida, a sua visão pode afetar seu casamento, pode afetar o seu relacionamento com as pessoas. A sua visão afeta os seus resultados. Lembra do que falamos semana passada? Todos olharam para o Golias como um inimigo imbatível. Resultado: passaram 40 dias sofrendo afrontas, Golias zombando, ironizando, né? Então, aquela situação só durou todo esse tempo, aquela afronta durou 40 dias, porque ninguém teve o olhar certo, ninguém enxergou da maneira certa a situação. Todos enxergaram o Golias como imbatível e o Golias como um problema. Davi chegou, olhou como uma oportunidade, encarou, né, dessa maneira
E, como sempre falamos, Golias foi a maior bênção do Davi, porque antes do Golias, ninguém o conhecia. Depois do Golias, ninguém mais esqueceu o nome Davi. Amém, gente? Então, às vezes eu olho para uma situação como um problema, e aí aquilo se torna um problema, porque é como eu estou enxergando. E muitas vezes aquilo é uma oportunidade. Falamos ainda, a bispa falou ainda ontem no encerramento, né, que as oportunidades não chegam, muitas vezes com uma cara agradável, um embrulho bonito, mas chega como Golias chegou, assustando, aterrorizando, ameaçando, desafiando, chega de uma forma agressiva, né, negativa, mas se eu tenho o olhar certo, o olhar da fé, eu vou encarar aquilo da forma correta, e aquilo só vai contribuir para o meu bem. Em Salmo 118, 24, a Bíblia diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Diga assim comigo: nele nos alegraremos e exultaremos. Esse é o dia que o Senhor fez. Eu não tenho ontem, eu não tenho o amanhã, eu só tenho hoje. Eu só tenho o hoje, eu não tenho ontem, já passou. Eu também não tenho o amanhã a Deus pertence. Então eu preciso viver o hoje, mas vivê-lo bem, aproveitar, né, esse dia, viver, como você já ouviu, né, várias vezes, como se fosse, viver esse dia como se fosse o último dia da sua vida, o único dia da sua vida, porque no momento é o dia que você tem, esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que você tem. Eu não posso esperar para me alegrar, me exultar, né, somente quando tudo estiver solucionado, quando a vitória chegar, quando eu receber a resposta do que estou apresentando a Deus, porque isso é um roubo. Isto é um grande roubo. Tem gente que só se alegra, só se exulta quando o milagre acontece, a resposta chega, né? E muitas vezes, por falta desse entendimento do salmista aqui, alguns até retardam as suas vitórias, porque Deus está esperando que eu tenha uma boa atitude neste dia, que talvez pode ser também o que a Bíblia chama de dia mau. Lá em Efésios, capítulo 6, o Senhor nos manda nos revestirmos da armadura de Deus, estarmos preparados para o dia mau. Existe o dia mau, né? Existe aquele dia que parece que tudo conspira contra, nada dá certo, né? E Ele espera que nesse dia mau eu tenha uma boa atitude, que nesse dia mau, difícil, que no dia da dificuldade, a Bíblia fala do dia da dificuldade em Provérbios, se você vacila no dia da dificuldade, quer dizer, quando o problema chega, e você tem uma má atitude, você se entristece, se decepciona, se revolta, lamenta, murmura, sua força vai ser pequena, sua vida pode ser afetada pelas circunstâncias, quando nós é que temos poder para afetar, para mudar as circunstâncias. Amém, gente? Diga: eu tenho poder para mudar, para afetar as circunstâncias. Não são as circunstâncias que devem nos mover, nos afetar, mas nós é que devemos
afetar, mudar as circunstâncias. Então, esse é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos. Não importa que dia é esse, é o dia que eu tenho. Não importa os acontecimentos desse dia, Deus espera nos encontrar sempre assim, em festa, com o espírito elevado, sorrindo. E aí, né, tem aqueles argumentos, mas eu não sinto, eu não tenho vontade de sorrir, eu não sinto de sorrir, eu não tenho motivos para sorrir. Respira fundo. Tem gente que está no aparelho agora, que não consegue respirar. Já te deu um motivo para sorrir, para agradecer. Não é verdade? Então, nós sempre temos motivos para sorrir, para ser grato. O problema da nossa tristeza, amargura, muitas vezes, está aqui, nosso olhar, nossa visão. Tem gente que vive abatido porque ele vive focado naquilo que ele não tem, e ele não vê o quanto ele tem. O ingrato, por mais que ele tenha, ele nunca vai ser grato, porque é um problema interno. Não adianta, não é Deus agindo no externo que vai mudar. Ele pode viver coisas novas, ele pode ter novas realizações, se ele é ingrato. Se ele não trabalhar isso, por mais que ele tenha, ele vai encontrar alguma situação, algum motivo, alguma questão para reclamar, para murmurar. O exemplo clássico disso é o povo de Israel, que vivia milagre todo dia, que vivia o sobrenatural todo dia, que estava sendo cuidado por Deus nos detalhes, e mesmo assim, só sabiam reclamar. Então, era um problema interno. Era um problema interno. O Salomão tinha tudo e não conseguia encontrar sentido em nada. Por quê? Porque tinha um problema interno. Ele negligenciou no seu relacionamento com Deus, começou a dar a sua carne, sua sabedoria se corrompeu. Naturalmente que o Espírito de Deus, não pôde mais estar com ele, porque ele não estava mais disposto a agradar a Deus como um dia esteve. O foco mudou, os interesses mudaram, o coração dele mudou, O foco já não era mais Deus. E embora ele tivesse tudo, ele não conseguia se realizar em nada, ser feliz em nada. Em nada. Em contrapartida, nós vemos o Jó que perdeu tudo, que viveu dias muito, muito difíceis, mas o que saiu dele naquele momento difícil? Esperança, vida. Vida. O Salomão, tendo tudo, se revela no livro de Eclesiastes um homem triste, um homem amargurado, um homem infeliz. Sabe, uma pessoa sonsa, sem vida. Ele diz repetidas vezes: tudo é vaidade, nada faz sentido, tudo é correr atrás do vento. Quer dizer, nada mais o preenchia,
não havia vida. O Jó, vivendo naquela fase terrível, fez uma das declarações mais lindas da palavra de Deus. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Você vê vida, você vê espírito. E as circunstâncias eram, bem diferentes. Amém, gente? Então, você tem o hoje, viva o seu hoje, aproveita ao máximo esse dia, essa oportunidade, se alegre, nele nos alegraremos e exultaremos. Precisamos lembrar também a declaração do profeta Abacuque, que nada estava favorecendo, nada o favorecia. Para onde ele olhava, tudo estava contrário ao que talvez ele esperava, mas ele não entregou a sua alegria, ele não abriu mão da sua fé. Diante do caos, ele disse: todavia, ou seja, a despeito de tudo, mesmo assim, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou me exultar no Deus da minha salvação. Eu não vou entregar às circunstâncias, aos acontecimentos, ao que está à volta, a minha paz, a minha alegria, a minha força. Não, eu não vou entregar. Eu vou me alegrar, eu vou me exultar, eu vou ter uma boa atitude, e eu vou declarar como ele declarou, o Senhor me fará andar nas alturas. Está tudo um caos, mas não vai terminar assim. O Senhor vai me fazer andar nas alturas, eu vou cavalgar em lugares altos. Deus espera esse tipo de comportamento. Nós encontramos muito na palavra, Deus mandando olhar, pisar, possuir. Por quê? Porque primeiro as coisas acontecem dentro, depois acontece fora. Então eu preciso ser capaz de enxergar o que eu quero viver, como ele disse para Jacó: olhe e veja. Pregamos outro dia sobre isso. Olhe e veja que os rebanhos nascem listrados, salpicados, malhados. Então eu preciso ser capaz de enxergar, tocar pela fé naquilo que eu quero, possuir, pisar, como Deus disse para Abraão: percorra essa terra que já pertence a você. Toda essa terra será sua, de seus descendentes. Agora percorra, pisa, toma posse dela pela fé. Em Hebreus 6,19, diz assim: essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Vou repetir: essa esperança é uma âncora firme. A âncora, você sabe, é aquilo que segura, a embarcação, o navio. Quando lançada ao mar, qual que é a finalidade? Segurar aquela embarcação em um determinado local. E as ondas vêm, mas ela está fixa. Aquela embarcação fica fixa num ponto quando a âncora é lançada. Amém, gente? Então, a esperança é essa âncora firme. Nós precisamos ser prisioneiros, tanto que é o versículo seguinte aqui, voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Então a esperança é essa âncora, é o que nos ajuda a permanecer firmes num determinado lugar. Numa condição. É a esperança que faz a pessoa crer
contra todas as previsões. Continuar crendo, continuar declarando, continuar profetizando, como Abacuque fez, mesmo vendo tudo à sua volta negativo. Então, a esperança sustentou ele numa postura, numa posição de fé. Nada do que ele via servia como estímulo, mas a esperança o sustentou, o ajudou a se manter numa postura de fé, declarando, profetizando vitória, falando o que ele cria e não o que ele estava vendo e vivendo. Amém, gente? A Bíblia é um livro de fé. O Senhor, o próprio Deus nos ensina, já lá na criação, a usar a fé. E já nos dá ali uma lição de como a fé funciona. Ele falou e ele viu. Ele disse e aconteceu. Fé é isso, fé é você chamar as coisas que não são como se já fossem. O homem e mulher de fé, ele não fala da situação, mas ele fala com a situação, com o problema. Eu falei semana passada do Davi, quando ele chegou lá, ele encontrou todos só falando do problema, comentando entre si acerca do problema. Já o Davi não quis saber do problema, quis saber da recompensa, e quando estava cara a cara com o problema, falou com o problema, né? Falou: hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, eu vou cortar a tua cabeça, e toda a terra saberá que é Deus. Toda a terra saberá que é Deus. Ele falou com o problema, né? Ele não tinha olhos para o Golias, ele tinha olhos para Deus e para a recompensa, que é o que importa. Aonde precisa estar o meu foco? Em Deus e nas promessas, em Deus no que Ele falou, não no problema, não nas limitações, não nas dificuldades, em Deus e na promessa. Um homem de fé está focado em Deus e na sua palavra, focado em Deus e no que Ele prometeu. Ele não quer saber o que o homem disse, ele não quer saber a opinião dos outros, entendeu? Não importou para Davi o que Golias disse, o que o Eliabe disse, o que o Saul disse, não importou nada para Davi, nem um pouco para Davi, o que estavam dizendo e pensando acerca dele. Importava para ele o que? A recompensa. Ele estava de olho na recompensa, focado em Deus e na recompensa. Diga: focado em Deus e na recompensa. Foque em Deus e na recompensa. Foque em Deus e na palavra, porque isso é o que é relevante e importante. Amém, gente? Então, a esperança é essa âncora firme e confiável para a nossa alma, né? Ela nos mantém no lugar certo, porque a nossa alma é o centro das emoções. E se eu deixar a alma no governo, a alma me liderar, as emoções me governarem, é aquilo, você, às vezes do nada, você acorda, você já não está muito bem, né? Você já pode acordar ali com o pé esquerdo, sentindo coisas, pensando coisas que não tem nada a ver com o que Deus falou com você. Entende? E se você não está ancorado através da esperança, você é levado a pensar bobagem, você toma o rumo errado, você sai da sua posição, né? A alma, ela não serve para nos liderar, não serve. Nós precisamos dessa esperança como âncora para nos mantermos no lugar certo, na posição certa, com o olhar certo, crendo na coisa certa. E aí Zacarias fala: voltem à fortaleza, voltem, ó prisioneiros da esperança. Aí fala aqui, ó, prisioneiros, alguém que está preso é alguém que não está livre, que não pode ir e vir, ele está ali, né? Ele não pode sair daquele lugar, ele está preso.
Amém, pessoal? Essa é a ideia de prisão. Alguém que não pode ir lá e cá. Ele fica ali. Dia e noite, ele está ali. Naquele mesmo lugar. Então, dia e noite, o tempo todo, em todo tempo, Deus espera nos encontrar no mesmo lugar, na mesma posição, fazendo a mesma coisa. Buscando a Ele, perseverando nele, crendo nele, declarando vitórias, chamando a existência que não existe, enxergando além das circunstâncias, né? Enxergando o fim que você espera e não o que você está vivendo. Então, Ele espera que você seja um prisioneiro da esperança, porque há uma promessa, está aqui, ó, hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Então, há promessa de restauração, de restituição, de vitória, para quem permanecer na posição. Cada um de nós tem lentes que enxergam a vida. São perspectivas, pontos de vista, óculos que nos fazem ver a partir das nossas experiências. Então, a maneira como nós fomos tratados, educados, amados ou rejeitados, gera uma série de comportamentos, influenciam na nossa maneira de ver, de interpretar as coisas, né? E influenciam até no nosso relacionamento com Deus. Por isso que nós temos que ser curados, né, do passado, dos traumas, das decepções do passado, porque é igual uma pessoa que já teve um relacionamento frustrado, se ela não esquece o passado, né, aquela pessoa que foi agredida, violentada, abusada, se ela não se cura e inicia outro relacionamento, ela vai olhar para aquela pessoa, né, se é uma mulher que foi abusada, agredida, traída por um homem, e ela inicia um outro relacionamento, ela vai olhar para aquele homem, para aquela pessoa, né, e ter a imagem daquela pessoa que a feriu, a machucou, né? Então eu preciso ser curado, eu preciso ter minha mente renovada, eu preciso pedir a Deus que Ele passe colírio santo nos meus olhos, para que eu possa enxergar com clareza, enxergar, né, as coisas da forma certa, de forma clara e não distorcida, né? Ainda a bispa colocou aqui, ó, eu creio que é hora de limpar os olhos, passar colírio, tirar a trave, buscar a iluminação dos olhos do entendimento. É preciso, diga comigo, é preciso corrigir a visão. Precisa corrigir a visão, né? Não tem gente que generaliza tudo, que se um traiu, ele acredita que todos traem. Está certa essa visão? A homem nenhum presta, por exemplo. Tem gente que tem essa visão, por quê? Porque a pessoa já amargou algumas experiências, e agora ele enxerga a partir dessa experiência negativa. E se ele não corrigir essa visão, ele vai, a pessoa vai iniciar um relacionamento já na desconfiança. E que relacionamento pode ser mantido com desconfiança? Nenhum. Entende? Aí é aquilo, ela vai suspeitar de tudo, vai viver com aquele temor de ser novamente enganado, traído, né? Vai temer que aquilo aconteça, e o medo é uma fé. A fé traz à existência o que eu quero, o medo traz à existência o que eu não quero. Aí o diabo vai trabalhar para que se confirme aquela visão errada. Ele vai trabalhar para que aconteça exatamente aquilo que ela está vendo,
vai trabalhar para que aquilo que você acredita de forma errada se torne, né, uma realidade. E aí onde a pessoa, né, depois disso, está vendo, é tudo igual, eu falei, né? Só que ela não percebe que ela deu legalidade, ela abriu portas, ela trouxe aquela situação, aquela realidade da sua visão, da sua imaginação, para a sua própria vida. Aí, resolveu. Só manter agora, em nome de Jesus. Até dar uma desfocada na gente. Então, peça a Deus para corrigir a sua visão, passar colírio, buscar, né, essa iluminação dos seus olhos, dos olhos do seu entendimento, porque a sua visão afeta a sua vida, seus relacionamentos. Efésios 1:18 fala assim: oro também para que os olhos do coração de vocês, olhos do coração de vocês, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, olhos do coração, o coração tem olhos, e a gente precisa que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Nosso coração não pode ser cego, né? A Bíblia fala que o coração é enganoso mais que todas as coisas. Um coração cego vai levá-lo a desejar, buscar o que não é para você, o que Deus não tem para você, né? A pessoa, quando tem um coração cego, ela só busca aquilo que não é benéfico para ela. Ela se envolve com as pessoas erradas, ela não discerne as coisas. Então nós precisamos que o nosso coração veja, tenha os olhos iluminados, para que eu, conheça a esperança para a qual Ele me chamou, quer dizer, para que eu discirna o que Ele tem para mim, o que é para mim, o que Ele tem para mim, né? E não faça escolhas erradas, se metendo num relacionamento errado, aceitando uma proposta que não é boa, talvez é boa para uma área, boa para o bolso, mas não é boa para as demais áreas, né? E um coração cego, ele não tem discernimento, faz escolhas erradas. O salmista deixou claro que podia levantar todos os dias com poderosas expectativas. Isso é uma decisão. Tome essa decisão de todo dia, né? Acordar crendo que hoje será o dia da sua vitória. Amém, pessoal? Acorde todo dia com esta crença, com essa expectativa, e fazendo essa declaração, né? Fazendo essa declaração. A gente costuma fazer orações para o futuro, não dia, não, hoje. Faz como Davi: hoje mesmo o Senhor me entregará nas suas mãos. Hoje. Faz oração para o hoje. Eu só tenho hoje. Vamos orar para o hoje. Aprenda a orar para o hoje, possuir hoje, declarar que aconteça hoje as definições que você precisa. Bispo, se não acontecer, faça o mesmo amanhã. E se não acontecer, faça o mesmo de novo, e de novo, e de novo, e vai possuindo, e vai declarando, e dessa maneira você vai glorificando a Deus, porque dar glórias a Deus, glorificar a Deus, é isso. Eu chegar aqui, bater palma, louvar, cantar, eu glorifico a Deus quando eu tenho um comportamento de fé, eu glorifico a Deus quando eu tenho uma boa atitude, dia após dia, uma atitude de fé, de confiança, de perseverança. Isso glorifica a Deus.
Eu usar algumas expressões crenteias não glorifica Deus, coisa nenhuma. Entendeu? Eu dar uma de espiritual, glória a Deus, aleluia, isso aí não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é quando você está fraco e diz a si mesmo, eu sou forte, e ninguém percebe a sua fraqueza. Está entendendo? Isso glorifica a Deus. Quando você não está bem, não se sente forte, mas você diz a si mesmo, eu sou forte, não deixa aquilo transparecer, ninguém desconfia, ninguém vê, ninguém sabe o que está se passando na sua vida, e isso glorifica a Deus, entendeu? Quando você age ao contrário do que as circunstâncias pedem. As circunstâncias pedem para você se jogar numa cama, ficar no quarto escuro, chorar, lamentar, questionar, perguntar por quê disso, e esbravejar. As circunstâncias pedem uma coisa, você vai lá e faz ao contrário. Não estou com vontade de sorrir, eu sorrio mesmo assim. Então, isso é o que nós precisamos trabalhar, essa maturidade nós temos que perseguir. Entendeu? Porque a maioria se alegra, se exulta, entendeu? Tem uma boa atitude, sorri, quando está com a vitória na mão. Quando já atravessou o mar e já viu os inimigos todos engolidos no mar. Antes, reclama, murmura, presume o pior, fala negativo, se revolta até contra Deus. Questiona Deus, por quê? Porque Deus nos trouxe aqui para morrer. Essa é a postura de muita gente. Romanos 5, versículo 5 diz assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Diga comigo, a esperança não nos decepciona. Nunca ninguém vai perder por esperar em Deus, esperar crendo, esperar confiando. Você jamais ficará decepcionado. A função de todo líder, todo crente, é espalhar esperança. Espalhar esperança. Essa é a sua função. Todo líder, todo crente, na verdade, tem essa missão, esse dever, essa função de espalhar esperança, levantar as pessoas. Jesus foi um levantador de vidas, mesmo quando falhavam com Ele, quando Ele foi abandonado, Ele estava lá, muitas vezes através de um olhar, levantando, motivando. Quando Pedro negou Jesus, inclusive tem aquele filme, A Paixão de Cristo, que é muito impactante, quando ele nega, e Jesus olha para ele, como quem diz, eu te entendo. Jesus na cruz, crucificado, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Então, mesmo sendo abandonado, ferido, ele estava lá, explodindo em amor e amando e levantando, pessoas. Então, isso é muito forte, tem que nos fazer pensar e querer crescer, porque nós não somos assim muitas vezes. Somos afetados pelas situações, sabemos que devemos retribuir o mal com o bem, só que muitas vezes não retribuímos com o bem, mas também com o mal, mas também não fazemos o bem. Eu não retribuo com o mal, mas também, sabe aquela coisa? Não faço mais nada por essa pessoa. Não faço mais nada.
Vou fazer o mal, mas também não vou fazer mais nada, nenhum bem para essa pessoa. Quem já saiu desse nível, quem está nesse nível, quem se sente saindo, mas de vez em quando ainda tem essa atitude, né? Não me reconheceu, não me deu nem muito obrigado, e aí já meio que se fecha para aquela pessoa, se magoa. Vamos para Salmo 146. Louvado seja o Senhor, que todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei o Senhor enquanto eu viver, cantarei a meu Deus até o último suspiro. Não confiem nos poderosos, não é neles que encontrarão salvação. Quando sua vida se vai, voltam ao pó e todos os seus planos morrem com eles. Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio. Os que põem sua esperança no Senhor, seu Deus. Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio. Os que põem sua esperança no Senhor. Porque homens falham, decepcionam. Por isso a gente tem que baixar a nossa expectativa em relação às pessoas. Às vezes nos irritamos porque esperamos demais, né? Ficamos chateados, ofendidos, né? Porque esperamos muito das pessoas. Baixe o seu nível de expectativa em relação às pessoas. Ninguém te deve nada, né? E por mais perfeita, por mais que alguém seja homem, mulher de Deus, essa pessoa está sujeita a errar e falhar com você. Então espere tudo de Deus, o Senhor não decepciona. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, ele sempre, ele cumpre suas promessas para sempre. Quer dizer, ele é um Deus de palavra, ele fala e ele faz, ele cumpre. Faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta, porque Ele é um levantador de pessoas, levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. O Senhor reinará para sempre, Ele será o seu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Louvado seja o Senhor. Então louve ao Senhor. Enquanto você viver até o último dia da sua vida, louve ao Senhor, adore-o. E como eu disse, você não o louva, não adora somente quando você canta uma canção. Da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, a sua vida tem que ser um louvor a Deus. Você deve estar glorificando a Deus o tempo todo, através das suas atitudes, da maneira como você reage ao problema, lida com as pessoas, lida com a ingratidão, lida com uma decepção, como você responde a essas situações, né? O que sai de você nesses momentos? Temos desafios e nós precisamos crer que Ele sempre contribui para o nosso bem, sempre. Ainda a bispa falava ontem, cada situação, toda vez que a nuvem se movia, era para nos levar para mais perto do destino deles. Então, situações acontecem, e eu preciso crer, que é sempre Deus trabalhando, para nos levar para mais perto daquilo que nós queremos, sonhamos. Então, muda o seu foco,
né? O seu foco é a sua realidade. Tudo que você concentra aumenta, expande. Talvez aquilo nem é tudo aquilo, mas você está tão focado que não enxerga o entorno. Às vezes um problema nem é tudo aquilo, não é para tanto, sabe? Não é para tanto, mas aquilo se agiganta, porque você só tem olhos para aquilo. Então não é para causar o efeito que muitas vezes está causando, não é para te desequilibrar como está desequilibrando, e apenas um ajuste do foco pode fazer você se equilibrar novamente, né? E apenas um ajuste pode mudar completamente seu estado emocional e a sua postura diante daquela situação. Olhos de esperança nos movem à ação, e vamos lembrar que esperar é ser ativo, né? Nós precisamos esperar, como diz em Isaías 40, os que esperam no Senhor são renovados, correm, não se cansam, caminham, não se fadigam, né? Subirão com asas como águias. Quer dizer, quem espera em Deus não está de braços cruzados, né? Tem força, ânimo para correr, para caminhar, para seguir, para realizar, para voar alto. Tiago 5,7 diz: por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Diga assim, com grande expectativa. Aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Então, enquanto você espera a sua colheita, os frutos da semente que você tem lançado no solo da sua vida, espere com grande expectativa, entendeu? Espere animado, não para baixo, caído, desanimado. Com grande expectativa aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Quem espera sempre está em movimento, sempre. Ontem a bispa ainda citou, né, o exemplo de Abraão, de Sara, que, por exemplo, Sara em Hebreus está lá como uma heroína da fé, terminou sendo lembrada como uma heroína da fé, como alguém que creu. Mas nós sabemos que ela duvidou, nós sabemos que ela riu quando o Senhor falou que na primavera, né, eles teriam um filho e tal. Ela riu dentro da tenda. O próprio Abraão também riu, por medo, por covardia, por não crer, mentiu acerca da sua esposa, de Sara, né, dizendo que ela era irmã. Então, assim, se precipitou deitando-se com Agar, cometeram erros, falharam, mas quando se arrependeram e mudaram, o que ficou, diga comigo, o que ficou, foi um homem e uma mulher de fé, dos quais o próprio Deus, o próprio Espírito deu testemunho. Então não importa como você começa, mas sim como você termina. Amém, gente? Não importa como você começa, como você começou. Importa como você termina. O pai da fé mentiu, o pai da fé se precipitou, o pai da fé teve medo, duvidou, mas seguiu, não parou no meio do caminho, não fez como Tera, seu pai, que parou. Sabe quando a pessoa para e se convence que
para mim não dá, é difícil demais, não vou conseguir, não sou capaz, não consigo, nunca vou mudar. E ela para de perseguir o sonho, o ideal dela, o alvo dela que é Cristo. Tem gente que ele para, ele desiste. Ele desiste. E como nós sempre falamos, não existem pessoas derrotadas. Existem pessoas que desistiram, que pararam, que foram derrotadas na mente, que o diabo conseguiu convencê-las de uma mentira, de que elas não eram capazes de superar, romper, vencer, mudar, e então pararam. E quando pararam, assinaram o seu atestado, né, de falência, de derrota, de fracasso. Mas quando você persevera, tanto que você vai para Hebreus 11, você vê que é isso que eles tinham em comum. O que eles tinham em comum? A perseverança, a fé e a perseverança. Creram e perseveraram. Creram e perseveraram. Não foi do dia para a noite, foram trabalhados, foram lapidados, foram moldados, né? Passaram por muitas coisas, foram testados, foram reprovados, foram testados de novo, e então foram aprovados. Amém, gente? Nós estamos numa caminhada, rumo à estatura do varão perfeito. E o segredo é não parar, seguir em frente. Eu sempre falo que nós vamos cometer erros no caminho, só não erra o caminho. Está entendendo? Você vai cometer erros no caminho, mas não erra o caminho, não sai do caminho, não sai da rota. Não abra mão da sua fé. Não negue a Cristo. Não retroceda na fé. Não retroceda. Por onde Jesus passou, curou, libertou, restaurou, multiplicou, transformou situações. Transformou vidas, transformou situações. O pior dia do Pedro terminou como sendo o melhor dia. O dia mais incrível. O dia mais incrível começou como sendo o pior dia do Pedro. A pescaria mais frustrada terminou como sendo a mais incrível, a maior pescaria de todos os tempos. Então, e por quê? Vamos ver o porquê. Lucas 5. Então Jesus à beira do lago de Genezaré, estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Quer dizer, já tinham definido aquele dia. O dia para eles já estava definido, já estavam lavando as redes, quer dizer, não iriam lançar novamente, não voltariam ao mar novamente, não tentariam de novo. Já estava definido aquele dia, como o pior dia da vida deles. Aí surgiu Jesus, entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá onde é mais fundo e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Em outra tradução, diz assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aí no 6 diz: dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram.
Bom, tinha tudo para terminar como o pior dia. Mas, quando Jesus estimulou, incentivou a uma nova tentativa, a mais uma tentativa, agora sob a direção dele, da sua palavra, aquele dia frustrante, aquele dia terrível, terminou como o melhor dia, uma pesca maravilhosa, um resultado nunca antes obtido. Nunca antes. Mas para ir às águas profundas, lançar novamente, ele teve que subjugar pensamentos, sentimentos, opiniões. Ele teve que passar por cima do seu eu. Está bem nítido aqui, né, que para eles o dia estava definido, que para eles não fazia sentido lançar de novo, não tinha porquê. Havia muitos argumentos ali que Pedro abriu mão. Ele podia ter falado mais, mas você vê que ele, Senhor, trabalhamos duro, como quem disse, não faz sentido, não vale a pena, estamos cansados, muita coisa foi dita ali, com essa pequena frase. Só que em seguida veio, mas porque és tu que está dizendo, sob a tua palavra, nós vamos lançar a rede novamente. Então, quando você subjuga suas emoções, seus sentimentos, suas opiniões, e deposita fé na palavra, foca na palavra, naquilo que o Senhor disse, e obedece e faz, você vive essa virada, essa transformação, né, esse resultado incrível. Então o Senhor não deixou que Pedro fosse para casa frustrado, decepcionado. A esperança não nos decepciona. Quando você deposita a fé em Deus, na palavra, você não fica decepcionado. No livro de Hebreus 12, versículo 2, diz assim, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Então mantenha o olhar firme, fixo. Assim fitamos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Foi olhando para Jesus, foi focando em Jesus, dando crédito à palavra, à direção que foi dada ao Senhor Jesus, que Pedro, embora cansado, exausto, frustrado e cheio de argumentos, fez o que tinha que fazer e viveu um resultado que nunca tinha tido em toda a sua vida. Em todos os seus anos de pescaria, ele nunca tinha vivido aquele resultado. Então, a oportunidade foi dada, ele tinha, a liberdade de escolher fazer, crer no que o Senhor estava dizendo, orientando, ou ficar com suas emoções, pensamentos, opiniões, argumentos. Ele podia focar em Jesus, ou focar na noite inteirinha de trabalho vão, inútil. Trabalhei, tive resultado. Ele podia focar em muitas coisas, no seu cansaço, na sua decepção, que as redes já tinham sido lavadas. Ele podia focar em muitas coisas, mas ele decidiu focar em Jesus e na sua palavra.
E ele não perdeu por isso. Você nunca perde por dar crédito ao Senhor e ao que Ele fala. Então, ainda a bispa colocou aqui, focaliza Ele, se pareça com Ele, aprenda com Ele, cresça com Ele, olhe para o alto, o autor e consumador da sua fé. Ninguém vai ter uma vida de impacto, uma vida que vai impactar o mundo, num ambiente comum, confortável, mas enfrentando desafios, e tendo a disposição de andar uma milha a mais, fazer de novo, continuar crendo, entendeu? É assim que nós vamos construir uma grande vida, olhando para Jesus, se inspirando nele. É impossível ter uma vida pequena, se inspirando, imitando e focando Jesus. Impossível. Você vai ver resultados grandiosos, poderosos, se o teu olhar estiver na coisa certa, se você estiver focado na coisa certa. Ainda a bispa colocou aqui, eu creio na maior pescaria da nossa vida. Eu creio na maior pescaria da nossa vida. Ele nunca tinha tido aquele resultado. Então parecia que aquele dia ficaria marcado como o pior dia, a pior pescaria da sua vida, mas terminou como o melhor dia, a melhor pescaria, um resultado nunca antes obtido, porque ele focou a coisa certa, porque o olhar dele, né, foi um olhar de vitória. Ele conseguiu enxergar uma oportunidade, ele conseguiu naquele momento dar lugar à esperança, porque já não tinha mais esperança, ele já tinha dado aquele dia por encerrado, perdido. Mas aí você vê que Jesus entrou no barco, pediu para se afastar. Primeiro ele pegou a palavra. Diz que é importante a gente ouvir a palavra, porque antes de ouvir você pode ter uma cabeça, você pode ter um pensamento, você pode ter uma ideia, você pode ter algo já definido dentro de você, uma ideia já definida, uma decisão já tomada. Aí você ouve a palavra, sua visão amplia, sua mente muda, você rever seus conceitos, né? E você faz diferente. É assim, não é? Quantas vezes nós chegamos com uma visão, com uma ideia, um pensamento, aí Deus vem e fala, não terminou, não acabou, não é assim, continua crendo, não vai terminar assim. Quantos que já tinham abrido mão de algo, desistido de algo, aí veio Deus e falou, não acabou, não terminou, não vai terminar assim. E a palavra impulsionou a pessoa, lutar, fazer de novo, continuar crendo. E aquilo que parecia não ter jeito, aquilo que parecia ser impossível, tornou-se possível, teve jeito, mudou. Quem já viveu essa experiência? De ter algo fixo, uma ideia fixa na cabeça, aí veio a palavra, e mudou a sua visão, e te fez enxergar diferente, e agir diferente, e aí você teve um resultado, que não esperava mais ter. Então não defina a sua vida, por um momento, não se entregue às emoções, cuidado para o diabo não cegar você, encurtar a sua visão, fazendo enxergar só o momento, só o problema, só as dificuldades, o que não está bom. Nós precisamos ter olhos bons, o olhar da fé, o olhar da vitória, um olhar animador, acordar todos os dias, mesmo que tudo esteja um caos, acordar todos os dias como salmista, né? Com grandes expectativas. Hoje é o dia da minha vitória. Hoje é o dia hoje isso vai acontecer. Hoje essa boa notícia vai chegar. Amém, gente? Cheio de esperança e confiança. Lance as redes novamente. E insista, invista, faça de novo. Eu creio que para alguns Deus está dizendo isso. Faça de novo. Talvez algo deu errado, faça de novo. Talvez você recebeu um não. Faça de novo. Luta de novo.
Às vezes o não chega como um teste, para ver o que vai sair de você. Faça de novo. Para encerrar, está aqui, Jeremias 36, 27. Depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras ditadas por Jeremias e redigidas por Baruque, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro que Joaquim, rei de Judá, queimou. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele conforme Jeremias ditava todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Que mensagem esse texto nos traz? Não importa o que aconteceu, ignora, continue, faça de novo, lance as redes novamente. Lance as redes. Imagina, naquela época não tinha máquina, não tinha máquina de escrever, não tinha computador, não tinha impressora, entendeu? Levava-se um bom tempo para se escrever um rolo, uma mensagem, e quando chegou nas mãos do rei, o rei não deu a mínima, queimou, né? Alimentou sua lareira com aquele rolo, e o Jeremias esperava que a sua mensagem fosse ouvida. E qual foi a direção de Deus? Não se frustra, faça de novo. Você não teve aceitação? Faça de novo. Recebeu um não? Faça de novo. Não deu certo a primeira? Faça de novo. Agora, diga agora, vai ser diferente. Lança a rede de novo, porque o que você não pegou antes, o que você não pegou nas 100, 200, 300 vezes que você lançou a rede, você vai pegar agora. Lança de novo. Amém, gente? Eu não sei quantas vezes você lançou a rede aí para trás, mas agora vai ser diferente. Essa palavra vem para nos levantar, gente. Vem para nos levantar. Eu creio que ainda nesse ano teremos uma pescaria incrível, resultados incríveis. Eu creio que o que você não obteve, não alcançou, não conseguiu até agora, no ano todo, agora vai acontecer. Agora você vai conseguir. Faça de novo. Não para. Ignora. Não importa o que aconteceu, ignora e continua e lança novamente a semente e não para. Não para. Entendeu? O Abraão só terminou da maneira que terminou porque ele não parou. Ele fez diferente do pai dele. O pai dele tinha um destino, parou no meio do caminho. As pessoas que param, se sabotam. As pessoas que se entregam, que definem a vida por um momento, que se entregam às circunstâncias, que param no meio do caminho, impedem que a obra seja concluída. Impedem que Deus cumpra com suas promessas e seus propósitos. Não para. Abraão fez diferente. Não foi perfeito, cometeu erros. Teve que recomeçar. Abraão teve que recomeçar. Só que ele seguiu, ele não parou. E olha como ele terminou. Olha como ele é lembrado. Embora saibamos dos erros que ele cometeu, dos fracassos que ele teve, nós o admiramos. E o próprio Espírito dá testemunho desse homem como um homem de fé, um homem vencedor. Porque importa como você termina. O problema é que as pessoas não terminam, não vão até o fim, param no meio do caminho. Entende? Não faça isso. Faça de novo. Insista, persista. E nós vamos viver algo incrível, fora do comum ainda nesse ano. Fique em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito nas mãos. Vamos apresentar a Deus com ousadia, com confiança. Muda o foco, muda o olhar. Em nome de Jesus. Eu não sei como foi o seu dia, mas esse é o dia que o Senhor fez. Decida ter nesse dia uma boa atitude. Se não teve até agora, tenha agora. Tenha agora. Muda a sua postura, mudando o seu olhar.
mudando o seu olhar, em nome de Jesus. Pare de enxergar problema como problema, enxerga como oportunidade, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Aprenda a olhar para os problemas, como Davi olhou para Golias, como uma oportunidade de agir a fé e viver uma grande virada. Depois do Golias, Davi nunca mais foi o mesmo, né? Ele que antes não era conhecido, você vê no próprio capítulo ainda, o Saul perguntando para o Abner, seu comandante, quem é esse rapaz? Quem é o pai dele? E o Abner fala, juro pelo Senhor que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei de onde surgiu esse rapaz. Quer dizer, ninguém conhecia. Vivia no anonimato. Mas depois daquele problema que ele enxergou como uma oportunidade, e ele agarrou aquela oportunidade, o nome dele nunca mais foi esquecido. Então, Davi só teve o resultado que teve, porque os seus olhos eram bons. Israel só ficou 40 dias sendo afrontado por aquele problema, porque os olhos deles eram maus, eram incrédulos. A sua visão interfere, influencia na sua atitude, na maneira de lidar. Então peça a Deus, Senhor, passa colírio santo nos meus olhos. Eu quero enxergar com clareza, com nitidez, da forma correta. Talvez você está olhando para algo como, isso acabou, findou, não tem mais jeito. Quantas pessoas que não lutam, não reagem, porque na visão dela aquilo não tem mais jeito. É um caso perdido, é um problema sem solução. Isso é impossível. Se essa é a sua fé, se essa é a sua visão, é assim que você vê, assim será. Você é do tamanho da sua visão, você consegue chegar até onde você vê. Então amplie essa visão. Você pode ir além, você pode viver muito mais. Não acabou, não terminou, só termina quando Deus diz que terminou. Em nome de Jesus. Talvez você não consegue, através dos seus olhos naturais, enxergar nada que estimule você. Então abra os seus olhos espirituais, enxerga além das circunstâncias, enxerga além do que os seus olhos naturais estão vendo. Deus nos compara à águia, e a águia tem uma visão de longo alcance. Olha além dos problemas, olha além da sua realidade, não se prenda à sua realidade, não defina a sua vida por um momento, enxerga além disso. Olhe e veja, Deus disse para Jacó, faça isso agora, olha e veja a vida que você quer viver. Visualiza, enxerga, viva pela fé, esta vida que você sonha, esse resultado que você sonha. Olhe e veja, e declara, e possua, e tome posse, e vá percorrer essa terra, vá em busca disso. Se levante. Eu já tentei, eu já fiz. Não, faça de novo. Não deu certo, faça de novo. Não aconteceu, faça de novo. Em nome de Jesus, se levante no Espírito. Deus quer o seu povo animado, alegre. Esse é o dia que o Senhor fez, e nele eu vou me alegrar, nele eu vou agir a minha fé, nele eu vou declarar vitórias. Você já declarou vitórias hoje? Você já adorou o Senhor hoje? Você já adorou? Porque eu quero dizer a você que reclamação é uma forma de adoração. Você está adorando Satanás, está adorando o diabo. Quando você reclama, murmura, fala negativo, você está adorando o diabo, fazendo exatamente o que o diabo quer que você faça. Mas quando você tem um caos diante de você, e diz, e declara, o Senhor é minha força, não vai ficar assim, eu vou para lugares altos, isso vai mudar, não é o fim, eu sei que o meu Redentor vive, eu verei.
Você está glorificando, adorando o Senhor com essa boa atitude. Adore o Senhor agora, tendo uma boa atitude. Vamos, em nome de Jesus, mostra para Deus que você é um prisioneiro da esperança. Volte à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, porque eu restaurarei a sua sorte em dobro. Deus vai restaurar, vai restituir, vai mudar. Creia em mudanças radicais. O que não deu certo antes vai dar certo agora. Profetiza, profetiza que ainda nesse ano você vai viver a melhor pescaria da sua vida, vai atingir resultados nunca antes atingidos, em nome de Jesus. O Pedro nunca viveu um resultado como aquele. O dia que era para terminar como o pior dia, terminou como o melhor dia. Vamos, Deus pode mudar situações de um momento para o outro. De um momento para o outro, tudo pode mudar. Creia que boas notícias vão chegar. Declare que hoje é o dia da sua vitória. Senhor meu Deus, levanta agora o teu povo com força, com poder. Eu quero repreender agora todo espírito da chateação, da desilusão, da amargura. Em nome de Jesus, eu repreendo agora esse sentimento de frustração, decepção, espírito da decepção, espírito da frustração, sai agora, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito incrédulo, negativo, amargurado, eu ordeno, saia do nosso meio, sai da vida dessa pessoa. Senhor, eu peço, vai animando, Senhor, vai levantando. O Senhor é o levantador de vidas. Levanta essa pessoa, levanta o espírito dela, ajuda a esquecer o que se foi. O Senhor está dizendo, está falando de um novo capítulo, de coisas novas. Vem coisa nova por aí, é isso que o Senhor está prometendo, coisa nova, meu Deus, vinho novo. Levanta o teu povo, Senhor. Eu vejo o Senhor dizendo claramente através dessa mensagem, que nos quer animados, motivados, altruístas, com grandes expectativas. Tome a decisão, que você vai sair daqui com grandes expectativas, esperando por coisas grandes. A Bíblia diz, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Ei, Deus tem para o seu povo coisas grandiosas, insondáveis. Você vai viver, ainda nesse ano, se crer, o que você nunca viveu. Se prepare para viver uma glória maior, se prepare para experimentar uma glória, um vinho que você não provou ainda. Em nome de Jesus, vai agindo Deus, vai mudando Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, vai mudando a vida dessa pessoa, vai mudando situações, muda a realidade financeira, muda a realidade, meu Pai, do lar dela, da casa dela, do casamento dela. Vira esse cativeiro, endireita o que está torto, aplane o que está áspero, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu determino mudanças radicais na vida dessa pessoa. Muda, Senhor, radicalmente a vida do teu povo, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome, meu Pai. Eu peço, se manifesta com poder, se manifesta com poder, com glória, que aonde não tem glória, Senhor, passe a ter glória. Declara em nome de Jesus, que nas áreas da sua vida onde não tem glória, vai ter glória, que você vai tocar na glória de Deus, na tua área financeira, profissional, resultados. Qual o resultado que você espera? Como quer terminar esse ano? Dívidas pagas, nome limpo, dinheiro no banco, na poupança. Declara, em nome de Jesus, profetiza. Senhor, eu não sei como, faça como Josafá. Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei como, mas os meus olhos estão postos em Ti. Eu não sei como, Senhor, mas os meus olhos estão firmes, estão fitos em Ti. A minha confiança está no Senhor.
Eu não sei como, mas o Senhor sabe. Meu Deus, parece que não há tempo hábil, não há tempo suficiente para todas essas definições acontecerem, mas eu creio no sobrenatural, eu creio na provisão, eu creio. A última palavra que a bispa trouxe no encerramento ontem foi que o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Então declare isso, que todas as suas necessidades serão supridas. Declare isso agora, que o seu Deus irá suprir, segundo as suas riquezas, irá suprir todas as suas necessidades. Você vai entrar o ano novo sem dívida, nome limpo, cativeiro virado, em nome de Jesus. Vamos! Declare as definições, declare as vitórias, declare as viradas que você precisa. Declara o mover sobrenatural de Deus na tua vida. Peça a Deus visão, peça a Deus sabedoria, peça a Deus capacidade, peça a Deus ideias, peça a Deus que amplie a sua visão, que abra a sua mente. Nós vimos também que o Espírito do Senhor capacitou Bezalel, deu a ele habilidade, destreza, e Deus pode fazer o mesmo. Ele pode capacitar para grandes realizações, para grandes projetos. Peça: Senhor, me dê essa capacidade, me dê ideias, me dê visão, me capacita, Senhor, para grandes realizações. Me capacita, Senhor, me enche do teu Espírito e me capacita a grandes realizações. Senhor, vai abençoando, ungindo o teu povo. Meu Deus, vai capacitando essa pessoa, vai mudando radicalmente a vida dela, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Deus, ergue esse povo, levanta esse povo, prospera esse povo, supra todas as necessidades do teu povo, supra, meu Pai. O Senhor é um Deus de providência. Entra com providência na vida dessa pessoa, leva ela para um outro nível, leva ela para uma glória maior, leva essa pessoa a viver o que ela nunca viveu, leva ela a tocar na tua glória de uma forma estrondosa. É o que eu peço, meu Deus. Eu concordo com as vitórias, cada pedido respondido, essas 3 situações ou mais sendo definidas, mudadas, ainda neste ano, para a glória do seu nome. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo que está fazendo, obrigado pelo que vai fazer ainda nesse ano. Eu tomo posse da melhor pescaria, eu tomo posse, meu Pai, de um final de ano incrível, de grande suprimento e provisão. Em nome de Jesus, eu ligo as nossas vitórias na terra, para que sejam todas ligadas nos céus agora. E aqueles que creem, diga amém, amém.